Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha Normas. Nesse episódio... Regimento escolar. Você já viu? Sabe como é que é um? Do que ele se trata? Não? Então, me acompanha. Para falarmos sobre regimento escolar, nós temos que aí fazer uns estudos meteorológicos sobre esse documento, porque ele é um documento que normatiza a escola e tem tudo a ver com a nossa trilha, né? Trilha de normas. Para iniciar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados, tenho 41 anos, estou trajando um vestido de lés branco. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tom branco com conectores cinza e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, regimento escolar. Pois é, o regimento escolar, ele é um documento que normatiza a escola. Ele diferente do PPP, ele vai trazer mais regras com relação a funcionamento e comportamento. Mas, antes disso, vamos ver o que o Paulinho Freire, tem para falar para a gente hoje. Vamos ver aqui uma citação bem bonitinha do Paulo Freire. Então, esse título 2, Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, está no livro, na obra Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que você pode encontrar no repositório da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, olha só, diz lá, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado, que não se sabe como tal, e o inacabado, que histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção da minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isento à influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver comigo mesmo. Ai, que lindo isso, né? Que fofo. A gente é condicionado. Uma das condições que nos colocam são as normas. As normas nos condicionam, especialmente na vida social. Na vida social, nós somos constantemente condicionados ao convívio, a obedecer às normas e às regras para o bem-estar comum. E o regimento ele vai justamente tratar disso, de como condicionar o comportamento dentro da unidade escolar. Tudo a ver, não é verdade? Bom, e aí a nossa trilha normas, então, ela vai trabalhar justamente hoje, nesse episódio, sobre regimento escolar. Bom, o que é regimento escolar? Lá na LDB, na Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 88, que é a 93/94 de 96, o artigo 88, suprimimos vários trechos, mas lá no parágrafo 1º ele diz o seguinte: as instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei
e as normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por estes estabelecidos. O regimento vai aparecer em outros momentos da LDB, mas esse daqui é o que nós acreditamos que nos chama a atenção. Então, vai trabalhar no regimento escolar. E o que é o regimento escolar, então? Bom, o Pablo Bess e a Maria Toledo vai dizer lá em Gestão Educacional da Educação Básica, que está disponível na biblioteca virtual, que o regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. A sua construção deve ser coletiva, contando com a participação de toda a comunidade escolar. Além disso, o regimento deve estar em concordância com o que está posto no projeto político-pedagógico. Além disso, a gente tem uma citação aqui de Santana, que diz o seguinte: as escolas, em geral, possuem seu regimento escolar. Evidencia-se como um ato normativo que regula a atividade interna da instituição educacional. Esse regimento deve atender aos princípios emanados pela instituição mantenedora, ser aprovado pelo diretor e preferencialmente pelo conselho escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não se manifesta quanto à necessidade de registro em cartório de títulos e documentos, ficando a critério das instituições mantenedoras essa definição. Então, sobre regimento escolar, você vai encontrar lá no livro Planejamento, Gestão e Legislação Escolar, do Geraldo Santana. E o que ele quer dizer com isso? Bom, ele quer dizer com isso que o regimento escolar, ele é um documento normativo. É por isso que ele está na trilha normas. Porque ele vai regular e vai condicionar as ações dentro da escola. Especialmente com relação a posturas. Então, aqueles dever ser, igual aquele dever ser que o Hans Kelsen também dizia lá na Teoria Pura do Direito. Então, o dever ser. Como é o dever ser? Quais são os comportamentos, as atitudes e as ações que as pessoas daquela escola devem manter? Então, as responsabilidades e os comportamentos dos professores, dos alunos, dos pais e familiares, da direção, né? Sanções com relação a esses comportamentos. É no regimento também que é possível constar normas com relação à segurança dos alunos, com relação a posturas ou quando acionar o conselho tutelar, quando acionar o Ministério Público. É lógico que existem limites para a atuação da escola e é o regimento escolar que vai promover ou vai definir esses limites. Então, por exemplo, pode constar no regimento escolar que o pai o responsável será comunicado quando de um comportamento inadequado do aluno, como agressão física, etc, 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 até a terceira vez. A partir da terceira ocorrência, será notificado o Ministério Público, por exemplo. Então, essas normas estão previstas no regimento escolar. Elas não constam no projeto político-pedagógico da escola, porque o projeto político-pedagógico não vai tratar dessas questões condicionadas a comportamento. O projeto político-pedagógico ele vai ter uma visão mais macro na questão administrativa, financeira, pedagógica, mas não tanto quanto atitudinal, digamos assim, comportamental. Isso vai estar no regimento. Algumas instituições de ensino, como o Santana colocou, elas registram no cartório o regimento, o que dá mais validade a esse documento, porque é um documento que está registrado. Evidentemente que tudo que você registra está público, está a comunidade, a localidade, é como se ela concordasse com aquele documento. Não só a escola, mas a comunidade também, certo? Bom, e o que mais que a gente tem aqui sobre regimento? Sim, tem aqui o das regulação das escolas, que vocês podem consultar, vai estar aí no ambiente virtual. Bom, em geral, o regimento se apresenta dividido em títulos, capítulos, seções, artigos, incisos e parágrafos. E o que significam essas divisões? O regimento, ele é um dos documentos da escola
que tenha mais cara de legislação. Aí eu digo documento da escola porque é um documento elaborado no âmbito da escola, tá? Porque a portaria, as resoluções, elas têm essa estrutura de legislação, mas na maioria das vezes elas são elaboradas aonde? Nas secretarias e não na escola. E aí vejamos sucintamente suas definições de acordo com a Lei Complementar 95 de 98. Essa lei complementar, ela define o que é capítulo, seção. Então, capítulo é um agrupamento de seções, seção trata-se de um agrupamento de subseções, artigo trata-se de uma unidade básica da lei, favorecendo rápida informação no que se refere àquela legislação. Sua abreviatura é artigo. Inciso serve para discriminar o artigo ou dividi-lo e representá-lo por algarismos, né, salvo se for o único inciso do artigo ou único parágrafo. Parágrafo é uma imediata divisão do artigo indicado pelo símbolo, né, o símbolo do parágrafo, e vem seguido de um número ordinal até o nono. A partir do nono é 10 e assim sucessivamente. E aí nós teríamos alíneas, só para a gente fazer um paralelo aqui, a intenção não é fazer a leitura completa, mas só demonstrar a diferença entre o texto num projeto político-pedagógico e no regimento. Esse quadro vocês podem acessar no livro do Geraldo Santana, Planejamento, Gestão e Legislação Escolar, disponível lá na biblioteca virtual. Então, por exemplo, o projeto político-pedagógico, ele é mais principiológico, mais epistemológico. Então, ele vai tratar de valores, de princípios, de objetivos. Então, por exemplo, na missão, na visão dos objetivos, vai ter a caracterização da escola. Deve conter um diagnóstico da situação educacional da escola, análise das suas potencialidades, fundamenta-se na base de indicadores. Já no regimento, o objetivo vai sinalizar apenas metas para o processo educativo. Um outro exemplo do regimento é que ele vai tratar bastante da vida escolar do aluno, principalmente procedimentos que vão no regime da matrícula, tá? Então, essa é uma estrutura que a gente pode visualizar. E, para encerrar, bom, onde que a gente pode encontrar mais coisas sobre o regimento escolar? Vocês têm o livro de Gestão Educacional da Educação Básica, disponível lá na biblioteca virtual. Um outro título bastante didático é o do Geraldo Santana, Planejamento, Gestão e Legislação Escolar. E nós tem Gestão de Documentos e Registro Escolar, que também vai trabalhar sobre o regimento escolar. E além disso, se você quiser, você pode acessar esse material que está disponível da revista Nova Escola. E ele vai organizar aí, são 15 planos de aula, mas sobre o regimento escolar. Inclusive, ele vai fazer uma relação com as competências e as habilidades que estão previstas lá na BNCC, tá? E lá na BNC de formação dos professores. Eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês verem que tem, olha os planos e a organização que a Nova Escola fez foi muito interessante. Então, as normas e as leis são sugestões ou obrigações, as leis e as normas possuem estruturas textuais, então, como se organiza uma legislação, a experiência coletiva de aprendizagem sobre as leis, a característica das normas, depois como que é a construção do regimento escolar, como se dá, né, ela sugere, esse plano de aula da Nova Escola, sugere uma atividade coletiva, que é construir um regimento, um trecho de um regimento escolar, e assim sucessivamente. São 15 aulas comentando sobre e discutindo sobre o regimento escolar. Então, como revisar, como construir, como obedecer à legislação, quais são as temáticas que podem comportar o regimento escolar. Então, vale a pena, o link está aí no nosso material e vocês podem acessar para aprofundar os seus conhecimentos meteorológicos. Então, recapitulando, o regimento escolar ele vai trabalhar
nesse contexto, nessa temática mais de comportamento, tá? Não que ele não possa tratar de outras questões, mas as outras questões, como eu falei, mais relacionadas à visão, à proposta pedagógica, à gestão acadêmica e administrativa, vão estar norteadas pelo projeto político-pedagógico. O regimento ele vai ser mais operacional. Pode constar no regimento também, além dessas questões comportamentais, a periodicidade da reunião do conselho escolar, a periodicidade, a forma de organização e de reunião do colegiado, do conselho de classe. Então, como que o conselho de classe vai se reunir? Quais são as atribuições do conselho de classe? Quais são as atribuições do conselho escolar? Quando eles vão se reunir? Quando pode ser convocada uma sessão extraordinária? Quais são os temas, né, que esses colegiados podem trabalhar? Sobre o Grêmio Estudantil deve estar regulamentado no regimento. Então, são temas que podem e que devem, né, caso a escola tenha aí seja prudente em organizar o regimento escolar, vão estar previstos no regimento. Aí, para a gente encerrar a trilha de normas, a gente vai fazer as seguintes considerações, porque a gente tem algumas outras normas que são complementares, tá? Várias legislações. Então, além da legislação, a gente tem outras normativas complementares. Quais são essas normativas que a escola tem que conhecer? São normativas que podem estar em leis, que podem estar em portarias, em resoluções, inclusive em programas. Então, como guias, não necessariamente como dentro da estrutura legal. Plano de ações articuladas, que é o PAR. Geralmente as escolas fazem essa pactuação com o Ministério da Educação. O programa Banda Larga nas escolas também é regido por legislação específica. O PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola, também tem um regimento específico. O Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE, tem um regimento próprio. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem a legislação correlata e tem legislação específica, inclusive da agricultura familiar, do processo de licitação. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, com legislação especial. Os programas nacionais o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, que também tem uma normatização que trata especificamente sobre a forma de seleção dos livros, quais são os títulos que são levados ao edital, quando que o edital é publicado. O Proinfância e o Proinfo, que é com relação à tecnologia educacional e os seus decorrentes, né, os seus sucessores, tem a normatização específica, especialmente com relação à aquisição desses materiais de tecnologia. Além disso, nós temos algumas legislações. Por exemplo, para a escola é muito importante, embora na escola não tenha, ou pelo menos eu desconheço, e eu sempre torço para que em alguma unidade ou alguma rede tenha a sensibilidade de contemplar nos seus concursos um profissional da área de contabilidade ou de administração para fazer isso. Mas a grande maioria não tem. E é uma lei muito utilizada pela educação, que é a Lei de Contratos e Licitações, que é a 8666 de 93. Ela vai definir quais são os procedimentos para contratar serviços e quando a escola pode dispensar a licitação. Professora, agora eu não entendi do que você está falando. Bom, quando a escola tem autonomia financeira, ela recebe dinheiro da Secretaria Estadual de Educação e do Ministério da Educação, por meio do FNDE, do PDDE, do PDE, e esse recurso ele chega no CNPJ da escola. Quando ele chega no CNPJ da escola, o diretor e o conselho escolar é responsável por executar esse recurso. É a unidade executora. Esse CNPJ é responsável por executar esse recurso. Aí eu estou falando da rede pública, tá? Então, quando a unidade executora vai
quando a escola vai executar esse recurso, dependendo do valor do recurso, do montante, ela precisa realizar licitação. Ela precisa fazer uma licitação. O que é uma licitação? A licitação é uma consulta a pelo menos 3 instituições, 3 órgãos, sobre o valor do material, do serviço ou do equipamento que vai ser adquirido. Então, digamos que a escola vai fazer uma adequação para a acessibilidade, vai instalar uma rampa de acessibilidade ou placas de informação, e aí ela tem que fazer uma cotação sobre isso. Então, dependendo do montante, a legislação, a 866 vai definir os valores lá certinho, ela tem que fazer essa licitação e aí ela tem que fazer uma cotação com pelo menos 3 empresas para ver qual delas vai oferecer o serviço pelo menor valor e contratar essa. E aí essa contratação exige todo um rigor legal e procedimento, de procedimentos para fazer essa contratação, com relação à documentação, à idoneidade da empresa, a forma de pagamento, a forma da prestação de recurso, de prestação de contas, inclusive, porque a 866 também vai orientar com relação à prestação de contas, que quem faz é a unidade de ensino. E você, enquanto professor, enquanto educador, você deve ter conhecimento dessas normas justamente para que você possa ali participar dos processos de aquisição da escola. Sim, a escola vai fazer esses processos de aquisição, então ela não faz só esses procedimentos como a adequação de uma rampa. Ela adquire jogos pedagógicos, ela adquire materiais didáticos. Essa responsabilidade hoje é da escola. E isso foi um avanço significativo no sistema de gestão da educação, porque anteriormente como era feito? As secretarias, elas adquiriam em montantes e elas mandavam para a escola. Então, hoje a escola domina essa autonomia e ela pode gerir os seus recursos. Os recursos são recebidos diretamente por ela. Mas nessa gestão, ela precisa ter conhecimento dessas normas que não são específicas da educação, mas são correlatas, porque ela precisa agir conforme a lei, principalmente porque ela é uma instituição pública. Isso não quer dizer que as instituições privadas não a devam obedecer. Pelo contrário, devem obedecer também, mas as instituições públicas com muito mais vigor. Então, a 866 é uma legislação que precisa ser acompanhada. E aí, a 8666 ainda vai definir o que pode ser adquirido, como que se faz a preparação desse edital para fazer a licitação, como que é a carta convite, que geralmente é com licitações, se eu não me engano, mas confiram aí, de até entre 8 mil a 80 mil, não posso precisar, mas é aproximadamente isso. Então, quando é nesse valor, você faz carta convite, mas você tem que fazer a cotação em 3 empresas. Como que você vai julgar essas propostas das 3 empresas? Como que vai ser o fornecimento desse bem? Quando acontece o caso de ser a dispensa de licitação, ou seja, o valor até 8 mil, aí pode ser dispensa, mas mesmo assim é recomendado que você traga 3 cotações, tá? Mesmo que haja dispensa, mesmo que não seja exigida a licitação, é recomendado que a unidade de ensino possa fazer essa cotação de pelo menos 3 empresas com relação ao produto, à obra ou ao serviço, tá? E ainda, com relação à aquisição, a escola também tem que acompanhar a portaria 448 de 2002. Ela já sofreu algumas alterações, é provável que você veja até portarias correlatas, mas ela costuma ser a mais utilizada para definição, porque ela é do Tesouro Nacional. Então, olha só, ela não é uma norma da educação, ela é uma norma da União, que ela foi emitida pelo Tesouro Nacional lá em 2002, mas ela vai definir o que é material permanente e o que é material de consumo. Professor, o que isso tem a ver com legislação? Tudo, porque a escola, com o recurso que ela recebe, na gestão dela, ela pode adquirir materiais permanentes e materiais de consumo, dependendo do programa que ela recebe o recurso. Então, tem recursos que vão autorizar a aquisição de material permanente, que é aquele que não perde a sua identidade física ao
ao longo da vida. Então, uma poltrona, por exemplo, uma televisão. Agora a gente já tem material de consumo, que é o material que perde a sua identidade física, tem sua vida útil limitada a 2 anos. Então, o material de consumo, na sua maioria das vezes, vai ser jogos, alguns jogos pedagógicos, material de papelaria, material de consumo, mas alguns elementos são caracterizados com consumo e você acha, poxa, isso tinha que ser capital. Então, essa distinção vai estar lá na portaria 448 de 2002 do Tesouro Nacional, que vai definir desde agulha até avião, tá? Então, é uma portaria bastante prolixa, mas que as escolas utilizam para o processo de aquisição desses bens, tanto material permanente quanto material de consumo. Não acabou ainda não, tem mais. Além disso, deixa eu falar dessa daqui primeiro. Isso. Além disso, a gente não pode esquecer de algumas outras legislações que são importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 90, que vai trabalhar sobre os direitos da criança e do adolescente, inclusive quando acionar o Ministério Público, quando acionar o Conselho Tutelar. A lei sobre a língua brasileira de sinais, que é a 10.436 de 2002, a 866 de 93 e a lei de improbidade administrativa, que é a 8429 de 92, que vai versar sobre as responsabilidades dos agentes públicos. E aí, o professor que está na esfera municipal ou na esfera estadual ou na esfera federal, ele deve observar a lei de improbidade administrativa. Então, quais os procedimentos que ele tem que cumprir com relação aos materiais públicos, aos bens públicos e principalmente se ele for gestor da unidade, ele precisa ter conhecimento dessa legislação. E, claro, a gente recomenda que você leia o que é direito educacional. O direito educacional, ele é especificamente a aplicação das normas e padrões que regem a educação brasileira em todos os âmbitos. O título que nós temos recomendado lá na Biblioteca Virtual é Direito Educacional, da Margot Toledo, que vocês já conhecem, já fizemos várias referências a eles. E, agora sim, para encerrar, a gente traz a importância dos documentos, das normas, do projeto político-pedagógico e de toda a legislação como uma forma de construção da memória educacional. Esses acervos de documentos, esses registros escolares, eles podem funcionar como construção da memória educacional. Então, os PPCs que foram construídos pela escola, os regimentos, as portarias que tornaram uma unidade autorizada, depois credenciada, depois reconhecida. Além disso, esses documentos, ou seja, essas normativas, elas podem ser usadas de modo científico e cultural para a produção de conhecimento. E o título que a gente recomenda é esse de Gestão de Documentos e Registro Escolar. Inclusive, lá nesse livro, vocês têm 2 tópicos, que são esses 2 tópicos que estou citando aqui, sobre como trabalhar a questão das normativas como construção da memória. E é claro, é evidente que os documentos e a legislação são o quê? São formas de intervenção no mundo, como diz Paulo Freire. E como formas de intervenção no mundo, podem ser utilizados como instrumento de combate à alienação, como instrumento de luta contra a alienação e de reconhecimento dos direitos do cidadão. Isso vai depender de cada um de nós e como nós participamos dessa sociedade, como fazemos para transformar a educação e transformá-la em uma educação de qualidade e, consequentemente, em um mundo melhor. Não acredite em tudo que eu estou falando. Curiose-se, vá lá, acesse os materiais, leia os livros, construa o seu conhecimento. E assim, esperamos que você trilhe a sua jornada na legislação educacional e durante toda a educação, sendo
um ser inacabado, como diz Paulo Freire, mas inacabado, consciente desse inacabamento. E por isso, luta e busca sempre por mais, por construir-se não só sozinho, mas com os outros. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.